Muito bom dia, muito boa tarde e muito boa noite. Muito bem-vindos a todos a esta conferência missionária. Já passaram 3 meses desde a última conferência, já tínhamos saudades de ver os vossos rostos, que foi o título da primeira conferência, a falta das primeiras conferências, a falta que um rosto faz. Hoje é a segunda conferência deste ciclo ao entardecer, a cultura do encontro, no coração da missão. Por isso, muito bem-vindos a todos e dando as boas-vindas, eu passo agora a palavra ao nosso Padre Adelino Ascenso, que é o nosso presidente dos IMAG, dos Institutos Missionários Adjuntos, é ele o nosso chefe. Nós somos apenas os braços direitos ou esquerdos. Por isso, Padre Adelino, muito boa noite. Muito boa noite e muito obrigado aos braços esquerdos e direitos e da frente e de trás, a todos vós que trabalhais afincadamente neste projeto. Agradeço calorosamente. E dou as boas-vindas também eu a todas e a todos que estáis aqui agora neste ao entardecer, que é a cultura do encontro no coração da missão. E dou as boas-vindas também, naturalmente, à Cátia Tuna e à Rita Brito, e agradeço desde já a disponibilidade que ambas mostraram em estar aqui conosco hoje, neste fim de tarde ou princípio da noite. Já princípio da noite, mas ainda durante o dia, ainda com o calor do sol a brilhar no nosso interior. Cátia Tuna nasceu em Lisboa, mas tem raízes familiares em Tomar. Tomar, que é uma cidade belíssima, pequena, com o Convento de Cristo e o Castelo, mas principalmente o Convento de Cristo. E tem lá um parque muito interessante também. Gosto muito da cidade de Tomar. E a sua formação inicial foi em Teologia e depois fez o doutoramento em História. Atualmente dá aulas na Faculdade de Teologia da Universidade Católica e dá aulas de História da Igreja Antiga e de Cristianismo e Cultura. E pertence ao movimento eclesial Mambré. Cátia Tuna, muito obrigado pela disponibilidade e somos todos ouvidos. Obrigada, Padre Adelino. Então, muito boa noite a todos. O parque que se está a referir é a Mata Nacional de Sete Montes. Realmente é muito bonito em Tomar. E esse parque, ou essa Mata Nacional de Sete Montes, é particularmente especial porque foi ali que os monges do Convento de Cristo iam rezar, passavam horas e horas a contemplar. E por isso, quando lá chego, parece que toda essa carga espiritual de orações acumuladas séculos e séculos estão ali presentes. E então a beleza da natureza ainda fica mais reforçada. Depois desta minha intervenção inicial, a primeiríssima coisa que eu gostaria de dizer é que é uma grande alegria para mim estar aqui. É óbvio que sempre que se faz uma conferência, inicialmente se diz qualquer coisa simpática ao público para eles ficarem logo deslumbrados com a pessoa que está a intervir. Mas esta minha afirmação é profundamente sincera. Eu admiro-vos profundamente. Tenho por cada um de vocês, por cada missionário, até me estou quase a comover. Aliás, isto de estar aqui online e possibilitar que exista perante mim uma paisagem de rostos é também uma experiência de contemplação, não é? Do rosto de cada um, que é sempre diferente e especial. E eu, de facto, sinto uma profundíssima admiração, um profundíssimo respeito por cada um de vocês, por aquilo que vocês fazem, por aquilo que vocês são. E estou profundamente convicta que de cada um de vós sai um raio de bondade que muda o mundo segundo a segundo, porque esse raio de bondade não é vosso, nem sequer vos pertence.
que é maior que vós e que é de Deus. Eu gostava de começar por aqui, também para começar pelo final da história. Eu podia, nesta conferência, ir por vários caminhos, fazer uma apresentação muito intelectual e falar sobre o tema com uma abordagem um bocadinho mais argumentativa, mas eu não quis fazer isso. Eu quis contar histórias que são as minhas, muito pobres e muito parcas, convosco. E essa história eu vou precisamente começar pelo final. Eu neste momento estou numa fase da vida em que contemplo o bem que os outros fazem. Durante a minha juventude eu tinha assim este ar um bocado novinha, mas já tenho 35 anos e portanto quando eu falo da minha juventude falo de um tempo que já passou, de um tempo muito bonito que hoje vou partilhar um pouco convosco. E nessa etapa da minha adolescência, quando me converti, e depois na minha juventude habitava-me um grande entusiasmo por tentar fazer o melhor possível, por uma espécie de urgência de querer ajudar Deus a ajudar, de ter noção que o que posso ajudá-lo é muitíssimo pouco, mas que mesmo assim quero preencher esse pequenino vazio, essa pequenina ajuda que o mundo precisa. Eu estou a falar na altura da minha adolescência e da minha juventude. Obviamente que estas ideias, estas intuições e estes ímpetos foram depois muito mais afinados, foram depois muito purificados. Mas isto para dizer que eu, nesta fase da minha vida, estou a viver uma grande tranquilidade porque tenho uma grande confiança. E a certeza, a evidência, porque hoje, ao olhar para vocês, essa evidência brilhou de um modo extraordinariamente inquestionável. A evidência de que o mundo está repleto de pessoas que fazem o bem e que eu penso que nesta fase eu sou mais chamada a ser uma espectadora desse bem do que propriamente uma protagonista desse bem. O meu protagonismo agora é contemplar aqueles que fazem o bem, rezar e tentar, de alguma maneira, ajudar quem ajuda. Eu também devo dizer-vos que já muitas vezes me pediram para dar testemunhos em encontros católicos, até mesmo em programas de televisão, já me convidaram para fazer reportagens sobre a experiência ou que na altura estava a viver, que nesta fase já vivi. Mas eu sempre recusei porque por causa do Evangelho, que faz a tua mão esquerda, que não saiba a tua direita, o que faz a tua mão esquerda, eu como confundo a esquerda com a direita, não sei se estou a citar corretamente, e eu sempre evitei falar desta minha experiência. Mas eu hoje, como já passou tanto tempo e como acho que o que tenho para vos dizer é simplesmente isto que vos vou dizer, acabei por optar em partilhar-vos isto. Então, eu quando tinha 23 anos decidi ir viver para um bairro daqui da zona limite de Lisboa, que muitos conhecem. Aliás, ainda a semana passada saiu nas notícias a Cova da Moura. Saiu nas notícias que havia lá festas com muita gente em pleno confinamento, mas infelizmente não houve notícias que em janeiro faltou lá a luz, eletricidade durante semanas, exatamente naquele pico de frio gelado que se fez sentir,
e que muita gente com crianças em casa, pessoas doentes em casa, idosos em casa, não tinham luz, nem aquecimento, nem nada nesses dias que foram em janeiro. Eu fui então viver para a Cova da Moura com aquele entusiasmo de que vos falei, e que foi imediatamente purificado também, como eu já vos expliquei, porque eu pensava que ia para lá. É uma experiência que possivelmente todos vocês já fizeram, porque todos vocês estão muito mais à frente do que eu. Portanto, aquilo que eu partilho convosco é mesmo muito pobre. Mas a experiência de que eu fui para lá querendo evangelizar, querendo ajudar, não é ajudar, mas depois descobri que se calhar esses termos, ajudar e evangelizar, são todos muito paternalistas. E que a ingenuidade é se calhar o pecado mais rebuscado e mais subtil que eu posso ter, que eu poderia ter. Porque eu, com essa postura, apenas podia evangelizar com palavras, mas eu percebi que aquelas pessoas que ali estavam tinham experiências de Deus muito mais profundas do que as minhas, e que evangelizavam com a sua própria vida, com a força da sua existência, com a força da sua cruz, das cruzes todas que acumularam ao longo da vida, de criar filhos, de serem abandonadas, passaram por muitas mortes. Na Cova da Moura morre-se muito. Ainda agora com a pandemia houve muita gente que lá faleceu. Mas também se vive muito, também há muitos nascimentos, há muitas crianças nas ruas permanentemente. E então eu fiz essa experiência de ser o meu silêncio a evangelizar, porque o silêncio é algo muito crístico, na medida em que dá lugar a outras vozes, a vozes que não são as nossas, que não são as minhas. Eu lembro-me, por exemplo, de uma senhora que tinha, a Nélida, tinha 8 filhos. E do mesmo marido, que ela tinha muito orgulho nisso. E então ela tinha 2 empregos na primeira fase em que eu a conheci, e depois ela embedava-se muito porque aquela vida era muito complicada. E a Nélida, com tanto filho em casa, dormia no sofá, não é? E ela sempre me dizia: Kátia, Deus é pai. Deus é pai. E é impressionante como uma só expressão, que é esta, Deus é pai, Kátia, Deus é pai, dita por uma pessoa daquelas, com uma força existencial daquelas, condensava uma espiritualidade que se calhar a Mata Nacional dos Sete Montes demorou séculos a condensar. Outra história que vos posso contar é de uma senhora que já com perto dos 40 anos vivia até num... Aliás, esta história é muito engraçada porque os meus pais vivem em São João da Talha, que é ao pé de Lisboa, e eu fui de São João da Talha para a Cova da Moura. E quando estive em São João da Talha era catequista, tinha jovens, aquelas coisas todas. E lembro-me num dos grupos da catequese havia um rapazinho cabo-verdiano, mas pronto, eu depois, entretanto, deixei de o ver. Aliás, entretanto, eu fui para viver para a Cova da Moura e a certa altura, já alguns anos depois, encontro na rua e eu falo com ele. Então, estás por aqui, o que é que se passa e tal? E fui visitar os pais. Então os pais tinham 2 pequeninos em casa, gêmeos. O Adelino, bem, eu não devia estar a dizer nomes que isto é gravado, mas a história é extraordinária. Aquela senhora tinha ficado grávida de gêmeos, e exatamente no mesmo momento em que ela e o marido ficam desempregados, têm de sair de São João da Talha
onde por acaso eu também vivia, e mudam-se para a Cova da Moura, onde por acaso eu também fui viver. E a senhora contou-me que estava grávida, que teve grávida de gêmeos, porque quando eu a reencontrei já estava com os filhotes cá fora e bastante já crescidinhos. E ela disse-me: Kátia, eu grávida de gêmeos, eu emagreci, não engordei, emagreci ao longo da gravidez. E um dos gêmeos ficou, inclusivamente, por causa dessa situação, bastante, com muita, enfim, bastante subnutrido, digamos assim, com consequências cognitivas graves. Graças a Deus, essa família depois conseguiu voltar a ter condições financeiras para voltar para o sítio em que vivia. E depois, curiosamente, um dia eu vou ao batismo da filha mais nova dos meus, de um casal que animava o grupo de jovens em que eu estava, em São João da Talha, e apercebo-me que também era o batizado dos gêmeos, portanto foram batizados os 3. Podia contar muito mais destas histórias, fui para lá, cheguei lá, enfim, falei primeiro com o padre, obviamente, disse: olha, eu venho para aqui viver, aquilo que precisar de mim, eu estou disponível, mas o que eu fazia há mais tempo era dar catequese, ou fazer catequese. Então fui para a catequese, deram-me um grupo, o pior grupo que havia. Disseram-me logo: olha pá, nós vamos estar um grupo especial. Era especial porque nenhum deles era batizado e eram todos, pronto, aquele grupo dos restos, não é? Que não com percursos muito irregulares, que nem tinham a cédula, não sabiam sequer se era batizado, se já tinha sido batizado 3 vezes, não sei. Então chego lá e sou catequista, aquilo desde. Epá, aquilo era impressionante. Eles depois perceberam que eu era uma totozinha, que é muito fácil de perceber, e então começaram a pensar: epá, a gente diz aos pais, vamos à catequese e vamos, mas é ao mini preço roubar repousados e chocolates, que é o muito mais interessante do que ir à catequese, sobretudo com aquela catequista. E então eu apercebi-me que isso acontecia. E caí no erro, isto foi logo no início, de dizer aos pais. E depois eu percebi-me que eles levaram um grandíssimo malho de tareia. E comprometi-me comigo próprio que nunca mais na minha vida ia dizer nada de mal aos pais, e foi até hoje. Aquelas crianças, pronto, iam à minha casa, lá na cova. Pois era muito engraçado, porque na catequese eles chegavam sempre atrasados. Mas quando eu combinava um passeio, olha, hoje amanhã, no sábado vamos à praia, eles ainda estava eu a dormir, já estavam a tocar à porta às 8 horas da manhã, e lá íamos nós à praia. E depois eu comecei a ter algumas dificuldades com a catequese, porque a catequese tem um formato muito escolar, não é? Faz lembrar a escola por todos os lados, as cadeirinhas, o quadro, tudo, o catecismo, o livro. E aqueles miúdos já não podiam com aquilo, pronto, e eu tive de ser um bocadinho criativa e tentar arranjar uma solução para o problema. E arranjei, de facto, conheci o MAC, que é um movimento de apostolado de adolescentes e crianças que procura oferecer uma experiência de Jesus que é pedagógica, que é para crianças e adolescentes, mas que tenta a fazer uma educação mais informal do que formal, e correu muito bem, e também muito à base de passeios e de acampamentos e desse tipo de experiências. E também conheci muitas pessoas do MAC extraordinárias, pessoas que me marcaram muito e que ainda hoje sou muito amiga. Ora, eu podia aqui contar muitas histórias, como devem calcular, que eu tenho, umas mais tristes, outras mais felizes. Eu tenho uma das coisas que instantaneamente surgiu nesta minha experiência é um profundíssimo respeito pelas pessoas da Cova da Moura. Exatamente porque para elas deixaram de ser objeto da minha evangelização para passarem a ser as fazedoras da minha evangelização. Portanto, isso colocava muito em dívida para com elas. Também porque os pobres são o alter ego de Cristo, de Jesus, a sua fotografia preferida, e por isso, naturalmente, que isso também é muito, muito significativo.
Mas o que eu estou com esta história toda a querer-vos dizer, eu vivi lá 6 anos e meio, portanto eu fui para lá com 23, vim-me embora com 30, porque estava na altura do doutoramento e eu não conseguia fazer o doutoramento lá, porque pronto, as solicitações eram muitas, depois havia já muitas pessoas e eu cheguei a uma fase em que já me sentia desonesta, porque estava lá, mas não estava verdadeiramente disponível e isso não era sério e não estava a ser sincera com aquelas pessoas. Mas há tanta história para contar, realmente, porque depois eu lá na paróquia disse que na Cova da Moreira era preciso um espaço para as pessoas reunirem. E falei com o pároco e ele disse assim: olha, por acaso vai haver uma reunião de senhoras cabo-verdianas que são as juízas da festa de Santa Catarina, tu vais lá falar e dizes que precisas, que querias lá fazer um sítio de oração e de grupos de jovens e crianças e não sei o quê, e perguntas se alguém pode ajudar. Então assim foi. Eu lembro-me que estava com as mãos molhadas porque aquilo foi tão imprevisto que tinha ido lavar as mãos à casa de banho e chego lá com as mãos ainda a pingar e digo: boa tarde, eu chamo-me Cátia, estou a viver na Cova da Moura, não sei o quê. E precisávamos de um espaço de oração e para fazermos qualquer coisa de igreja, alguém que está disponível. E levantou-se uma senhora que era a Dona Esmeralda, muito querida, assim muito quase comovida a dizer: eu tenho uma casa e vou disponibilizá-la para si, para aquilo que quiser fazer e tal, para a igreja. E assim foi, só que aquela casa, a filha dessa senhora, entretanto, entrou para a faculdade, ela não podia deixar de arrendar aquela casa por causa das despesas, mas arrendou-nos um quarto. Então, nesse quarto, arrendou-nos, não, deu-nos, facultou-nos um quarto, e nós, o grupinho da oração de sábado à noite, íamos lá, a esse quarto. Pois era muito engraçado porque chegávamos lá, batíamos à porta, havia uma senhora de pijama que nos ia abrir, nós íamos todos para o quarto, rezávamos. Se alguém queria ir à casa de banho, ia à casa de banho da senhora, do casal que lá estava, e depois íamos embora. Atualmente há lá já mesmo um espaço, uma capela, não sei se tecnicamente é uma capela, se é um oratório, e passou a existir lá a Eucaristia na Cova da Moura às 8 horas no sábado, se alguém quiser ir. Uma Eucaristia muito bonita, muito genuína. Essencialmente quero partilhar isto convosco e agora estas histórias todas, muitas delas sem grande sentido, e desculpem se o meu discurso está a ser um bocadinho fragmentado, mas eu gostaria de chegar a algumas conclusões com isto que estou a dizer sobre o tema de hoje, a cultura do encontro. O encontro não é algo instrumental, ou seja, o encontro não serve para atingir um fim. O encontro é já ele próprio o fim, porque se o Vaticano II refere que a consciência é o santuário íntimo onde individualmente nos podemos encontrar com Deus, pessoalmente no interior do homem, de facto, o encontro é o santuário íntimo onde nos podemos encontrar com Deus, mas já não individualmente, e sim relacionalmente. E só o ato interior de estarmos disponíveis para o encontro com o outro, isso já é tudo. Já é tudo. Já não é preciso mais nada. Tudo virá por acréscimo, como diz o Evangelho. E acho que nesta história do encontro, a simplicidade acaba por ser uma virtude muito especial. A simplicidade do estar. O estar. Porque aquele que não tem mais nada para dar, a não ser o facto de estar, isso é o máximo da pobreza. Não tenho mais nada, não tenho nada para dar materialmente, o que tenho para dar é a minha presença no seu estado mais quimicamente puro, que é estar aqui, encontrar-me, dar o meu tempo e o meu espaço. E isso foi uma aprendizagem que eu fiz na Cova da Moura.
os miúdos e as pessoas convidavam muito para ir à casa delas. Eu como muito devagar, é uma experiência de provação espiritual estar ao pé de mim para almoçar ou para jantar, portanto nunca me convidem para isso, porque vai ser uma experiência de profundíssimo tédio para vocês, claro. E as pessoas enchiam o prato com uma pirâmide de cachupa. Eu assim, vou sair daqui às 7 da tarde, não vou conseguir comer isto. E portanto eu estava lá a comer, e ia com as pessoas, a vê-las dançar, a vê-las rir, a ouvir o crioulo sem perceber nada, a falar com uma pessoa que estava mais próxima, a ouvir a sua história, o fascínio das histórias que as pessoas têm para contar. Só isso, só o sermos o depósito, o altar das memórias das pessoas, das memórias tão... resultam, é um vinho que resulta de uma prensa de uvas que foram muito difíceis de colher então isso é tudo, de facto, o altar onde recebemos o outro nas suas histórias, é o altar onde recebemos Deus também nas suas histórias. Então era essa a experiência de humildade. Eu estava ali, eu não era nada de especial, eu estava ali, podia estar ali um pneu, mas era eu, por acaso estava ali. E eu educar-me nessa experiência de eu não valho nada, valho só a presença amiga de estar aqui, de estar com. Isso é muito bonito, o estar. Outro aspecto que eu gostaria de dizer, que me comovia e comove profundamente, é o celebrativo. O de celebrar, não é o celebrativo de festa e de grandes euforias, mas é o sentir profunda alegria por ver o outro a construir a sua vida, por ver que o outro conseguiu um trabalho, por ver que o outro conseguiu que o filho voltasse de Cabo Verde e que já há 4 anos que não se viam, por ver que o outro conseguiu não ser despejado de casa, etc, etc. A construção que o outro faz, mesmo que seja muito pequenina da sua vida, é de facto um grande regozijo, e é um regozijo que se calhar somos os únicos a fazer. E se alegrarmos pela vida dos outros, eu acho que é já uma tarefa missionária, profundamente missionária. Depois, um outro ponto é a fidelidade. A fidelidade. Eu muitas vezes tenho receio que na igreja, primeiro comigo próprio, que isso se passe comigo, mas depois na igreja em geral, que as experiências de caridade e de missão e de voluntariado sejam extraordinariamente fugazes e sejam mais no sentido do ativismo, às vezes até da militância, do que propriamente do acompanhamento da vida de alguém. Portanto, uma experiência que dura 1 ano quer dizer, pode durar 1 ano e pode ser muito intensivo, mas depois o que eu hoje me questiono é se eu assumi a responsabilidade há 11 anos atrás de entrar na vida daquelas pessoas, então eu devo ser capaz também de assumir a responsabilidade de as acompanhar dentro do possível até ao fim. E assim a amizade acaba por ser a forma mais sofisticada de caridade e de fidelidade também. Outro ponto, eu penso que o meu tempo está mais ou menos a chegar ao fim, era uma mensagem que vos queria dizer. Arde-me o coração, queima-me o coração, ver tantos bairros em Portugal, na zona metropolitana de Lisboa, de Setúbal, Porto, Coimbra, Aveiro, bairro de Santiago e muitos mais por aí, sem uma presença da igreja. E eu gostava muito que existisse alguém que pensasse nisso, que refletisse isto profundamente. Obviamente que há muitas irmãs que estão em bairros, há muitos padres que estão em bairros, há projetos extraordinários em bairros,
E o que eu acabo de dizer, não coloquem isso em causa. Há coisas muito bonitas que já se fazem, ou que já se fizeram e que já terminaram, até porque os bairros, entretanto, foram demolidos, alguns. Não estou... Eu tenho consciência disto, e, portanto, eu tenho consciência que há muita coisa boa que se faz. Mas a Igreja, no geral, a Igreja Católica, no geral, está muito pouco mobilizada. Agora, a partir do Papa Francisco, fala-se muito de periferias. Mas as periferias no sentido mais concreto do termo, de territórios concretos, porque nós, a tendência de abstratizarmos ou idealizarmos os conceitos é uma tendência legítima, mas que pode ser uma grande armadilha, porque missão é tudo. Não, a missão não é tudo. Há coisas que são missão, há outras coisas que não são missão. Pronto, peço imensa desculpa. Periferias é tudo. Pronto, sim, é tudo periferias, mas há territórios que são verdadeiramente periféricos. E depois, o que mais me custa não é... É assim, é o seguinte, os recursos não são infinitos. Portanto, não há um tempo infinito, não há pessoas, não há trabalhadores da seara que são infinitos, que nunca mais acabam. Portanto, há recursos limitados e tem de se fazer, no meu ponto de vista, tem de se estabelecer prioridades, não é? E hoje em dia custa muito... peço muita desculpa se vir aqui algumas sensibilidades, mas hoje em dia a Igreja preocupa-se muito com a cultura, faz coisas extraordinárias com a arte e com a cultura e conferências. Hoje em dia há conferências para tudo e para nada no meio católico, não sei se já repararam, desinteressantes como esta que eu estou a fazer, não é? Mas há uma febre de conferências, quer dizer, há jornadas disto e conferências daquilo, certo? Mas a experiência de estar carne a carne, de ir à casa das pessoas, ver a umidade que há em casa das pessoas, de ver que há crianças 5 a dormir num quarto. E quando é que isso se faz? Quando é que os católicos fazem essa experiência? Os jovens. E andamos nisto, de contemplar quadros e de ver... pronto. Eu sei que isto não é muito elaborado e que isto parece quase uma conversa de café, mas isto efetivamente preocupa-me, porque parece que os bairros periféricos são invisíveis, que não existem. E que parece que a Igreja às vezes está mais preocupada de debater com pessoas muito bonitas e ateus, mas que são espetaculares e XPTO, e há tantos católicos neste bairro que não têm respostas, que não têm ofertas, que não têm ninguém. Não é que ninguém que lhes dê a palavra de Deus, é que ninguém para juntos reformularmos reescutarmos essa palavra de Deus, reelaborarmos essa palavra. Então, eu vou terminar dizendo, esta história que eu vos estou a contar, ter ido para a Cova do Moura viver e não sei o quê, isso é uma coisa que eu nunca partilhei em público. Eu já recusei muitos convites. Eu decidi fazer isto agora porque estou numa fase da minha vida em que o território de missão mudou muito para mim. Hoje em dia a minha missão é a família, porque entretanto casei-me, e não é um território mais fácil, é até se calhar menos estimulante de algum ponto de vista. E o que tenho também crescido muito e apercebido muito é que a minha nova instância é a consciência, porque muitas vezes, como me sinto agora é que quando se está no mundo sem ser em missão, a consciência, o que a pessoa faz, o que a pessoa decide, o que a pessoa faz e o que a pessoa não quer fazer, o que a pessoa fala e o que a pessoa não fala, acaba por ser o espaço por excelência de tal evangelização que se fala. Então, por tudo isto, eu termino aqui a minha intervenção. Peço desculpa se foi um bocadinho ao lado
daquilo que esperavam, mas é este grande repto que eu gostaria aqui de lançar. Primeiro, agradecer-vos profundamente esta comoção que sinto sempre que sei que vocês existem, e por outro lado, pedir-vos, por favor, pensem nos territórios de missão que existem em Portugal hoje e que são reais. Eu sei que quase todos vocês pensam, mas vamos pensar em conjunto para ver se há efetivamente uma mobilização geral para isso e iniciativas de congregar as pessoas que aí estão. Muito obrigada. Muito obrigado, Cátia Tuna, por este testemunho da bondade do estar e por este testemunho de fidelidade. E também por ter chamado a atenção para o perigo de nos perdermos na teorização sem passarmos à prática. Porque vezes podemos teorizar tanto, que nos cansamos com a teorização e perdemos-nos aí sem passarmos precisamente à prática dessas periferias que nos estão, por vezes, tão próximas que não as vemos. Muito obrigado, Cátia Tuna. Então, agora vamos dar a palavra a Rita Almeida e Brito. Boa noite, Rita. Boa noite. A Rita nasceu em Lisboa, numa família católica, e cresceu num meio de testemunhal, digamos, de bastante afeto. É a terceira de 3 irmãos. O mais velho tem 29 anos e tem 3 filhos pequenos. E a irmã do meio tem 28 anos e é carmelita descalça desde agosto de 2019. Portanto, está há um ano e meio que está precisamente no convento como carmelita descalça. A Rita Brito tirou o curso de enfermagem na Universidade Católica de Lisboa e acabou o mesmo curso em janeiro de 2021. Faz parte da equipa de jovens de Nossa Senhora, de Schoenstatt, e de um grupo acompanhado pelas missionárias da caridade. Está na gênese e na coordenação do Comvidas. Então, muito obrigado, Rita, por ter aceitado o nosso convite e, então, a palavra é sua. Muito obrigada. Primeiro, agradecer por estar aqui, agradecer também por todas as caras, como a Cátia dizia, testemunhos tão bons que só com o olhar já nos dizem tanto e de facto, antes de tudo, pedir ao Espírito Santo que também ilumine esta miserável filha que sou, para que seja de facto o Espírito Santo a falar e que dê os frutos a cada um que deseja. E pronto, vou falar um bocadinho deste projeto que é o Convidas, que começou em março, e também do que é que este tempo, através do projeto, muitas coisas também cresceram, muitas coisas foram ditas por Deus, muitas coisas foram mostradas e portanto, primeiro explicar só um bocadinho, provavelmente a maioria das pessoas não sabe o que é o projeto. Este projeto nasceu em março, numa altura em que começou a ser o pico da pandemia. Eu estava ainda a tirar o meu curso, estava numa pausa do meu estágio, e portanto estava em casa, como a maioria das pessoas, inquietada e sem saber o que era chamada a fazer, mas obediente a cumprir o que naquele momento achava que era o que era pedido, que era ficar em casa. Nessa altura, em março, foi-me feito um pedido através de um padre do norte do país, um pedido de ajudar um lar que estava com um surto e estavam a precisar de ajuda. Nessa altura percebi de facto que havia muita gente pronta para ir e que tudo tinha que ser feito de uma forma certa, cautelosa, e portanto
primeiramente organizar quem é que seriam os voluntários que iam, e em menos de 1 hora tinha 100 voluntários na sua grande generosidade prontos a saírem em missão. Para o que fosse, nem sabiam bem para o que é que iam. Nessa altura fiquei desconfortada por saber, e comovida também, não é? Por saber que havia tanta gente disposta. E por outro lado percebi também que este era um lar de muitos lares que precisavam de ajuda. E portanto tentei não me focar só nisso e começar a perceber o que é que o Senhor chamava a fazer, não é? Tantos lares que precisam de ajuda e tantas pessoas prontas a ajudar, de que forma é que esta ponte poderia ser feita? E pronto, e numa semana, juntamente com mais 4 pessoas, formámos este projeto, deixámos que Deus, através de nós, formasse este projeto. E que, no fundo, o que faz é enviar missões para os lares, onde os voluntários vão com formação e onde tem um foco muito claro. O foco do projeto, claro que nasceu para uma necessidade grande que havia, que era a falta de recursos humanos, mas o foco sempre foi sempre o mesmo e que no fundo era combater a maior de todas as pobrezas, como dizia Santa Madre Teresa de Calcutá, que é a falta de amor. De facto, a realidade dos lares é uma realidade que já por si, já sem a pandemia, muitas vezes há pouco cuidado, há pouco amor. Os idosos muitas vezes são pessoas que não são valorizadas, que não é orada a dignidade dos mesmos. E, portanto, durante todo este projeto, tentámos sempre ter esse foco, combater esta pobreza que é a falta de amor. Na verdade, o mais fascinante é que se o foco é este, qualquer ser humano é instrumento neste combate, porque todo o ser humano sabe amar. Eu diria que nenhum ser humano não sabe amar, e até que todo o ser humano é feito para amar, não é? Este é o mandamento geral da nossa vida, de amarmos a Deus com todo o coração, com toda a alma, com todo o entendimento e de todas as forças, não é? E ao próximo como a nós mesmos. E, portanto, na certeza que qualquer um, se fosse com este foco, que o Senhor, através dele, chegaria a tanta gente e mostraria o seu grande amor e a sua misericórdia. De facto, a realidade dos lares é uma realidade muito frágil, e se calhar eu diria que muitas pessoas não tiveram noção do que aconteceu, mas havia muitos lares que tinham quase 100 idosos e que tinham 2 pessoas para cuidar deles, e todos a morrer sem o cuidado necessário. E portanto, nesta altura começaram a sair missões até hoje, graças a Deus, com o foco a conseguir ser mais, sem tantas distrações de tarefeiras e mais focadas neste amor. E pronto. Na verdade, assim, um bocadinho só queria explicar o que é que acho que também não é muito frutuoso estar a explicar mais o que é que consiste o projeto, porque não me parece que isto seja que dê muito fruto, não é? E também aqui um bocadinho falar do que é que, de facto, o que é que me foi passando no coração, o que é que fui vendo a ser transformado, onde é que fui vendo o Senhor a agir e a cuidar. Nesta primeira fase, onde estava inquieta, percebi que, de facto, há muita facilidade em cairmos na tentação da indiferença, da insensibilidade, de estarmos acomodados. E muitas vezes, e tomei consciência disto, não é? Que muitas vezes temos notícias de coisas que acontecem, não é? A altura dos refugiados, a pobreza, ver as pessoas a sofrer no hospital, as pessoas sozinhas, ver os idosos nos lares sem cuidados, e percebi que ao princípio a maioria das pessoas é uma coisa que choca, não é? Que desconforta e que muito rapidamente se torna uma coisa habitual, não é? Há refugiados, é normal, há bairros, é normal haver, não há nada a fazer, e portanto percebi que de facto devia tomar consciência disto e combater logo, para que não me tornasse insensível e indiferente ao tempo que estava a existir, às coisas que estavam a existir.
para que não se tornasse uma coisa normal, não é? E não achar que outras pessoas iam fazer alguma coisa e que eu poderia estar no meu sofá, né, à espera que alguma coisa acontecesse. Aqui sabendo também que tudo é tempo de resposta, não é? Todo o tempo é tempo de resposta, todo o tempo o Senhor chama, a cada momento o Senhor chama, não é? Tudo são oportunidades. E por isso, aqui também saber a beleza de que Deus a cada momento me ia chamar a mim e a chamar a todos os outros a qualquer coisa diferente. E que beleza que é chamar a qualquer coisa diferente, não é? Não quer dizer que todos tínhamos que sair de casa para ir a algum lado. Mas saber, tomar consciência que não há tempo parado. Antes também do projeto, percebi que nada faria sem oração, porque nada vinha de mim. E, portanto, miserável seria eu se achasse que alguma coisa vinha de mim e que me achasse suficiente para pôr este projeto a andar. E, portanto, percebi que primeiro tinha que questionar, dispor-me, depois dispor-me, ouvir, fazer e entregar. E que era preciso este silêncio, que a Cátia também falou, não é? Era preciso silenciar, porque só através deste encontro com o Senhor é que depois os outros encontros seriam frutuosos, não é? Só depois é que seriam verdadeiros encontros também. E, portanto, tentar fazer este silêncio e dispor-me a que o Senhor fizesse o que quisesse comigo e o tempo que quisesse. Eu achei que ia ser pouco tempo e permanece o projeto, achei que não ia ter que dar assim tanto tempo e acabaram por ser várias horas, vários dias, afim, vários meses. Também aqui a beleza de saber que acho que foi assim a primeira vez que percebi que Deus chama por inteiro e que a minha vida não é para ter um bocadinho para Deus e um bocadinho para mim, é para entregá-la por inteiro ao Senhor. Entregar agora, questionar-me a todo momento o que é pedido agora e sabendo o que era pedido agora em oração, confiar que o Senhor se trataria do resto, que o Senhor sabe bem o que faz, não é? E que sabe bem o que é que fará verdadeiramente feliz quando pede. Por isso não tinha nada a temer. Se questionei, se foi dada uma resposta que não devia temer, sabendo que estava nas mãos de Deus. Eu gosto muito de pensar e neste tempo foi uma coisa que rezei muito, que Santa Madre Teresa dizia que somos lápis nas mãos do Senhor. E esta frase para mim tem um impacto muito grande, porque saber que quando penso num lápis em cima de um papel, sei que o lápis, na verdade, se ninguém pegar nele, o lápis é completamente miserável e é mesmo inútil, não é? Porque a folha continua em branco, o lápis está lá parado e que é preciso um braço forte para pegar e para desenhar e não se cansar de desenhar. E por isso, durante este tempo, esta frase acompanhou-me muito, porque sei, não é, tomar consciência de que sou este lápis miserável e sou este lápis inútil, mas que com um braço de Deus, Deus vai desenhando e quanto mais for desenhado por Deus, mais bonita fica a obra e mais questionado é este artista e menos questionado o lápis. Por isso, foi uma frase que me acompanhou muito, não é? Para saber, ter consciência de que quanto mais soubesse que era Deus que desenhava, tudo apontaria para Ele, não é? Porque depois também há aqui esta luta pela humildade e sabendo sempre que se toma consciência também a oração que tudo vem de Deus, foi facilitado isso, porque o orar começou a ser mais para quem de facto criou e não para um instrumento miserável que o Senhor, através da minha grande miséria, utilizou a sua graça, a sua misericórdia, o seu amor e pegou em mim e decidiu tornar-me instrumento para que isto fosse formado. Pronto, e por isso, aqui também saber que este lápis, tentar sempre ser um lápis humilde que aponta para o artista e um lápis muito alegre.
alegre por me saber um lápis amado. E, portanto, neste tempo, sabendo também que as forças todas seriam dadas através da graça do Senhor, nada a temer. E é bonito saber que, mesmo no cansaço, quando é alguma coisa que é planeada por Deus, Deus dá a força. E o cansaço transforma-se em mais alegria. E por isso isto foi uma frase que acompanhou muito. E saber que também há uma coisa bonita, que é saber que cada um de nós é um lápis e por Deus, a cada um pedir uma coisa diferente, a obra vai ficando com cada vez mais cor e cada vez mais bonita. Aqui também muito esta fidelidade, como a Cátia também falava, que é saber de facto que quando o Senhor pede uma coisa, mesmo que seja difícil, eu manter-me fiel. Pronto, depois aqui também saber que tudo é dado, que sou muito, cada vez tenho mais consciência que sou muito mimada por Deus, muito é dado e, portanto, a quem muito é dado também deve dar, deixar que este amor também seja dado. Confiar aqui também no tempo, saber que se foi o que Deus pediu, este projeto foi muito inconstante, porque saíam muitas missões ao mesmo tempo e era difícil às vezes manter a calma e saber que as coisas iam ser dadas. E eu conhecia a providência de uma forma que não conhecia. Acredito que a maioria das pessoas esteja a ouvir, que provavelmente vive da providência e, portanto, conhece de uma forma muito melhor que eu. Eu descobri a providência de uma forma que não conhecia. Nós tínhamos missões que precisavam, os dados pediam, no dia eu tentava dar a resposta o mais rápido possível. Às 11 da noite faltavam-me 3 voluntários para sair no dia a seguir de manhã e à 1 da manhã apareciam 3 voluntários. Não tínhamos uma tenda que era precisa, aparecia. Portanto, foi muito bonito, de facto, descobrir a providência de uma forma que não conhecia. Saber aqui também que o Senhor ia mostrando o que é que vinha depois, porque tudo era uma inconstância. Também me acompanhou muito a frase do Papa Bento XVI, que disse uma vez que o Senhor dá a luz necessária para ver o próximo passo. E portanto, viver o agora, não é? Sem a ansiedade de saber o que vem depois. É pedido hoje, é este pedido, e portanto assim eu viverei. Depois daqui para acabar, já está a acabar o meu tempo. Uma coisa que também foi sendo mostrada pelo Senhor é a beleza da comunhão com os irmãos. Não necessariamente cara a cara, fisicamente, mas como é bonito que nós, como igreja, podemos viver o sofrimento, viver a dor, viver a alegria dos irmãos em oração. Não é? E que isso seja logo a primeira coisa que é feita, que muitas vezes não me lembrava sequer de fazer. E, portanto, esta comunhão também foi muito importante neste tempo. Portanto, o meu tempo está a acabar, eu podia contar muitas histórias, de facto, melhor que eu, muitos voluntários o poderiam fazer, muitos idosos o poderiam fazer. Mas, de facto, este encontro também foi muito vivido por cada um deles, porque quando se encontra com os mais pequeninos, com os frágeis, encontra-se diretamente com Cristo vivo. E portanto, o testemunho de cada voluntário que foi, o testemunho de cada idoso que recebeu este amor, foram coisas que também foram marcando muito. E pronto, aqui, para acabar, houve uma frase no outro dia que foi um idoso que disse a um voluntário que me marcou muito, que disse, vocês transformaram a solidão que eu tinha numa vontade de dançar. E é mesmo bonito perceber isto, não é? Perceber que, de facto, foi através destes instrumentos que eram estes voluntários, não é? Mas que foi através deste... Tenho a certeza que o que se confrontou esta senhora para ter vontade de dançar foi confrontar-se com o amor de Deus, não é? Conhecer
e saber que Deus a amava verdadeiramente, por mais que estivesse no meio de um sofrimento e portanto, para acabar, agradecer muito e de facto saber aqui que todos podemos amar, isso é uma alegria e todos somos muito amados. Portanto, agradecer também muito a vida de cada pessoa que está a ouvir e que entregue também cada vida em oração, o testemunho de todas as pessoas que ouvem e pedir também que rezem por mim e pronto. Muito obrigada. Muito obrigado, Rita, por este testemunho em que falou principalmente na necessidade de combater a pobreza, que é a falta de amor, que é também a Madre Teresa de Calcutá referia isso como uma das maiores pobrezas, a falta de amor, a falta de presença, a solidão, principalmente naquelas ruas de Calcutá. Todo o tempo é tempo de resposta, disse. E isso é interessante refletir que todo o tempo é tempo de resposta, porque implica naturalmente uma resposta da nossa parte. E a resposta da nossa parte inclui naturalmente aquilo que referiu do silenciar e do orar. Orar de tal forma que nos transformemos nós mesmos em oração. Muito obrigado, Rita. E então passo a palavra à irmã Adelaide. Olá, muito boa noite. Obrigada à Cátia e também à Rita pelas suas partilhas e testemunhos. E fazer algumas questões à Cátia primeiro, eu gostava de salientar aqui 5 palavras que ela falou. Fase, está numa fase especial, contemplar, estar, celebrar e fidelidade. Portanto, acho que estas palavras teceram um pouco a sua partilha e saliento apenas 3 e faço algumas questões para entrar. Contemplar, portanto, está numa nova fase, já fez, agora é mais contemplativa que protagonista. Nos bairros onde teve, foi protagonista, agora já é mais contemplativa que protagonista. Como passar da contemplação à ação, como desafiava os missionários. Então, no verbo estar, há uma questão que como ligar o estar ao escutar e ao fazer, uma vez que nos interpelava sempre a esta ação missionária no terreno, como acompanhar depois de iniciar. A Cátia falava de uma experiência que viveu no bairro da Cova da Moura e agora acha que a fidelidade passa por acompanhar. Como acompanhar depois de iniciar com uma vida diferente, etc. Também há outras perguntas, como viver esta ação missionária em tempo de pandemia e pós-pandemia, se é que se pode falar pós-pandemia já. Que prioridades aponta aos missionários na missão dos bairros portugueses? Já falou alguns, mas que prioridades aponta? Que sonhos, que missão sonha conosco para estes bairros? E ainda uma outra questão, que passos dar para chegar às pessoas em igreja? Em igreja, como falou, esta presença da igreja, mas depois também disse que há muitas irmãs e há movimentos e há sacerdotes
nos bairros, mas há uma questão aqui que é feita, que passos dar para chegar a estes locais, a estes recônditos para lá da teoria, em igreja. Estas são as questões que mais há, e também ainda há uma questão, como cativar a juventude e as crianças de hoje para a realidade que partilhou e motivá-los para esta sensibilidade e agir nestes meios. E alguém também fazia uma pergunta curiosa: já pensou alguma vez em escrever um livro sobre estas experiências suas e sobre as questões que nos colocou? Estas são as questões para si. Para a Rita, eu saliento uma frase que me tocou bastante, porque tem muito a ver com Ana Maria Jafoué, a nossa fundadora. A Rita dizia que descobriu uma providência diferente, de uma forma que não conhecia. E ela disse que nós missionários estamos supostamente mais habituados a viver sob esta providência. E a nossa fundadora, a Ana Maria Jafoué, a prática, os acontecimentos cotidianos eram para ela, e de alguma maneira nós vivemos isso, Irmãs de São José de Cunha, eram para ela esta providência. Portanto, era um mote para realizar a vontade de Deus. E isto tocou-me particularmente. Mas como questões à Rita, uma das questões é, a Rita disse que as situações que viveu rapidamente choca, mas também, da mesma forma, rapidamente se torna uma normalidade anormal. E a pergunta é, acha que nós, missionários, estamos acomodados? Já também nos habituamos a esta normalidade anormal? Também perguntam à Rita, qual é o futuro do Convida? E qual o encontro mais belo que viveu no movimento, no Convida, neste movimento que começou com a pandemia? E também uma outra pergunta para a Rita: como lápis de Deus, que desejas que Deus desenhe no Convidas e em ti? E também da comunhão. Uma vez que a igreja é comunhão, este Convidas toca a comunhão em igreja e da igreja? Em primeiro lugar, achei sempre, logo assim que abri o Zoom, achei muita graça uma irmã chamar-se Perguntas. E se não tivesse lá o parênteses a dizer irmã Adelaide, eu estava ainda hoje convencida que havia uma irmã chamada Perguntas. Pronto, eu estou a dizer isto que eu tenho preciso ganhar tempo para responder. Estou a brincar. Bom, então, como passar do contemplar a agir? Eu não sei se é preciso passar, porque contemplar já é agir. Não é fazer, mas já é agir. É de certeza que se perguntarem à irmã da Rita, que está no Carmelo, ela está profundamente convicta que a sua oração age no mundo. Não é? Aliás, penso que vocês também estão. Então, eu acho que contemplar já é agir na medida em que é fermentar o amor. E o amor é intrinsecamente ativo. Ativo não é... agir não tem a ver com ativismo, com fazer coisas. Às vezes basta ser de tal maneira que se age só pela força que se é. A minha família não é assim muito praticante, mas por acaso
tive uma tia-avó que era irmã. Não era missionária, mas era serva de Nossa Senhora de Fátima. E eu sempre tive uma grande estima por ela. E na minha família, que se caracterizava assim como eu vos expliquei, portanto não é uma família de ir à missa, tirando casos excepcionais, a minha tia, sem fazer absolutamente nada, era para nós uma figura que quando se pensava nela, ou quando ela chegava a uma festa familiar, isso raramente acontecia, mas de vez em quando ela participava, só a presença dela tinha uma espécie de autoridade espiritual que a pessoa, olhando para ela, estando com ela, sabia o que era o bem e o mal, sabia que estava com alguém que transcendia aquele momento e aquela presença. E eu penso que, por exemplo, para as pessoas da Cova da Moura, figuras como essa, o padre, por exemplo, e outras pessoas, as catequistas da paróquia, eram figuras que, mesmo se calhar não fazendo nada de especial, reportavam imediatamente para Deus. Depois, em relação à questão de como ligar o escutar ao fazer, e também vou ligar esta pergunta à outra que era como acompanhar depois de iniciar, não é? Eu há tempos estive a refletir bastante sobre a frase que Jesus diz no Evangelho de São João: eu sou o caminho, a verdade e a vida. É muito interessante porque o caminho e a vida são realidades extraordinariamente dinâmicas, não é? O caminho, nós nunca estamos no mesmo sítio. Mesmo a pessoa que tem uma vida altamente desinteressante tem as tais fases que a irmã Adelaide dizia, as tais etapas, ao percurso. E Jesus diz que é esse percurso, que é muito, não é o final do caminho, é o caminho. E depois a vida, com toda a sua complexidade, com toda a angústia que comporta, com todas as contradições que comporta, Jesus afirma que é isso. Portanto, ir em missão, da paupérrima experiência que eu tenho, é aceitar jogar este jogo da vida e o jogo do caminho. Podemos nos perder, podemos encontrar outra pessoa, podemos arranjar uma boleia, podemos voltar atrás, mas é esta a aventura da vida. E a aventura da vida se cruzar com outras vidas. Por exemplo, eu tenho miúdas de quem fui durante muito tempo, ui, meu Deus, que se portavam pessimamente mal, 30 por uma linha, nos acampamentos e nas catequeses e tudo mais, e às vezes hoje encontro-as na rua, estão umas mulheres. E é tão comovente para mim só olhar para elas e perceber, meu Deus, mas que bonitas que estão. E elas já não precisam de mim para nada, nunca precisaram, mas já não, quer dizer, já não faz sentido, já não têm interesse em ir à igreja, não vou obrigá-las, até porque já não tenho neste momento condições para isso, não é? Nem para obrigar, nem para convidar. Portanto, é humildemente reconhecer este caminho. Há pessoas que estão bem, que conseguiram construir as suas vidas, que já não estão noutra etapa, não é? E há pessoas que, pelo contrário, que agora faz sentido reencontrar e faz sentido investir. Então é um pouco isto, esta aventura da vida e do caminho que Jesus é, que quer ser. Depois, eu não sei se consegui apontar as perguntas todas, porque a irmã Adelaide fez aqui foi uma metralhadora de perguntas, mas vou tentar não fugir. Depois, prioridades que apontam aos missionários. Absolutamente nenhuma. Sabe porquê, irmã? Porque é assim, muitas vezes nas reuniões, eu pronto, geralmente vou às reuniões de, sei lá, de
movimentos ou de coisas em que me metia, sempre não faltava muito. E muitas vezes metade da reunião era a cascar naqueles que não estavam na reunião, não é? E eu assim, então, mas quer dizer, nós estamos na reunião, se calhar aproveitavam o tempo em vez de estar a lamentar aqueles que, ou a falar para aqueles que não estão, porque eles então esse é que não conseguem mesmo ouvir o raspanete. Então, porquê é que eu estou com esta metáfora? Digo o quê? Vocês fazem o que têm a fazer, vocês têm as prioridades muito bem definidas, o problema não é vocês estão na reunião, o problema é quem não está. E eu acho que as paróquias estão muito pouco despertas, estão entretidas com coisas que não interessam literalmente ao menino Jesus, nem ao menino, nem ao Senhor Jesus, de todo. E é isso que me preocupa. Mas essas, quer dizer, eu não vou aqui repetir o que o Papa Francisco diz obsessivamente em cada carta que escreve, em cada homilia que faz, em cada discurso que profere. É ler o Papa Francisco, esta paroquialite que existe e que, em vez de ser um móvel de ação, é um móvel de alienação. Aliás, se Marx há uns tempos podia dizer que a religião é o ópio do povo, hoje a religião é o ópio das elites, claramente, porque faz fazer todas as coisas, menos aquelas às elites católicas que talvez verdadeiramente... Quer dizer, as elites católicas fazem muita coisa e são... mas eu não acompanho determinados registros de ação. Pronto. Porque, como diz o Papa Francisco, e diz com muita razão, porque ele vem exatamente da Argentina, onde se está prenho de uma teologia do povo, uma teologia popular, é claro que esta dimensão popular é fundamental. Portanto, quem não está disponível para assumir fica aquém de muitas coisas. Depois, que passos dar para chegar às pessoas na igreja? Que passos dar? Pois voltamos a esta dinâmica do jogo, da vida e do caminho. Isto vai acontecendo, não é? Eu quando fui para a Cova da Moura fui sozinha, saí de lá com uma rede de amigos de malta que penso bem, esta coitada desta rapariga, vamos ajudá-la e hoje são grandes amigos meus e que são cristãos lindos por dentro e é esta aventura que se faz, não é? Estas comunidades que acontecem de forma muito improvisada, como a Rita aqui nos mostrou, não é? De repente um projeto, de repente um grupo de pessoas, de repente acontece, e quando já não fizer sentido acontecer, por acaso foi uma pergunta interessante que fizeram à Rita, pois então acaba, não há problema nenhum, nascem novas coisas, não é? Mas talvez este institucionalismo de estar agarrado à manutenção das coisas, se calhar já ninguém precisa dessas coisas, é melhor acabar com elas e criar coisas novas. É esta dinâmica do caminho e da vida e do espírito. Depois, como cativar a juventude e as crianças? Bom, eu penso que aqui eu tenho sempre a ideia... Houve uma biografia de santos que me marcaram muito. Uma delas foi a de Charles de Foucault, Carlos de Jesus. E é muito engraçado, porque ele converte-se e a sua conversão tem como base, assim mesmo nos bastidores, mesmo lá no fundo dos bastidores, penso que era uma tia dele, que era uma pessoa muito religiosa, muito católica, mas que era só isso. Ela nunca lhe disse nada, nunca fez nada, mas simplesmente ele sabia que aquela tia era praticante, digamos assim, e aquilo de alguma maneira o intrigava, não é? Sem que a senhora tivesse feito nada, nunca de extraordinário mas aquilo aconteceu, portanto, na fé e no amor, as coisas acontecem muitas vezes por isto. É como, sei lá, estou-me a lembrar, não sei se estou a ser muito correta, então aqui pessoas percebem disto, como as sinapses, não é? Os neurónios não tocam uns nos outros, mas acontece ali qualquer coisa no meio. Portanto, esta é qualquer coisa no meio que acontece sem esforço e sem ser de propósito, onde muitas vezes está o segredo disto de amarmos uns aos outros como ele nos amou. Depois o Diário da Cova da Moura. É engraçado porque eu, enquanto lá estive, nesses 6 anos e meio, fui escrevendo coisas, é verdade, mas elas são tão tontas, que eu acho que nenhuma editora com o mínimo de saúde mental na vida queria editar uma coisa daquelas.
Mas sim, isso está um bocado espalhado aqui pelo meu computador e um dia destes talvez tenha um bocadinho de coragem para organizar isso. Muito obrigada pelas perguntas, irmã Adelaide. E obrigada pela fidelidade e a contemplação na ação. Obrigada. Obrigada. Pronto, aqui de facto este chocar, não é? Rapidamente choca e rapidamente se torna uma coisa normal. Acho que isto não se refere a missionários, porque esses de facto estão constantemente num encontro, não é? Estão constantemente num encontro. O que queria dizer era mais quando estamos, por exemplo, em casa e vemos notícias a acontecer, ou quando há conversas sobre determinados temas de irmãos que estão a sofrer, e que rapidamente essa conversa é esquecida, ou rapidamente essa notícia passa ao lado, não é? E muitas vezes são coisas muito perto, não é? Como a Cátia dizia, se por acaso saísse nas notícias a falta de água, de eletricidade, o que fosse da Cova da Moura, tenho a certeza que se calhar a muitas pessoas é alguma coisa que confortava e porque é perto e porque é triste, mas se calhar quando desligassem o telejornal já não estavam desconfortáveis, e se calhar o senhor ali queria falar e não deram a oportunidade que o senhor mostrasse o que é que era pedido. E portanto era mais nesse aspecto que dizia, não é? Antes do encontro do que é pedido, há este encontro com o Senhor que muitas vezes tapamos os olhos e fechamos o coração, não deixamos que o Senhor fale e que mostre por onde é o caminho. Porque qualquer missionário, e quando se tem este encontro real com Cristo, não é? Quando sabe o que é pedido, sabe o caminho, sabe o que fará verdadeiramente feliz, não é? Onde poderá amar verdadeiramente e sentir o verdadeiro amor. Aí acho que é impossível ficarmos desacomodados, ficarmos acomodados, porque quando há um encontro com Deus e com o Senhor a cada dia, diria que não existe essa possibilidade. Ou não deveria existir. Não deveria. Depois, quanto ao futuro do Convidas, desde o primeiro dia que o projeto foi criado, que eu só sabia que naquele momento estava a existir e não sabia se me havia a seguir o que é que iria acontecer. Porque, de facto, o projeto depende de muitas coisas que não são controláveis. De voluntários, pedidos das instituições, de equipamentos, agora não tanto, mas na altura de equipamentos de proteção individual, de alojamento para os voluntários. Portanto, havia bastantes condições que não dependiam de mim, mas na certeza, eu disse isto há bocadinho também, mas como tinha a certeza que era isto que era pedido, confiava totalmente que ia ser dado. E portanto sabia que se alguma vez não fosse dado o que era necessário é porque não era para vir o caminho. Até agora o projeto já deu mesmo muitas voltas, de tempo das missões, várias coisas que foram sendo mudadas, alteradas, e portanto neste momento agora o que eu sei é que o projeto agora funciona da forma que está a funcionar, que é em instituições neste momento sem Covid, porque graças a Deus já não há surtos nos lares, e portanto neste momento é assim que funciona. Se daqui a um tempo o Senhor mostrar que é para funcionar de outra maneira, ou que já não é para funcionar mais este projeto, sim que farei. Pronto, não é muito resumida aquela frase do Papa Bento que disse há pouquinho, não é? Não temo o futuro porque sei que a luz vai sendo mostrada, a luz vai sendo posta para eu ver os próximos passos. E, portanto, a pergunta que fazem eu também a faço, mas
sabendo que não vou saber já a resposta do que vem depois. Aqui de qual o encontro mais bonito, não saber responder, na verdade, até porque eu tive muito tempo a coordenar as missões em casa, que foi uma coisa que é uma coisa que eu não gosto muito, de estar ao computador e ao telefone. E também bonito aqui ser pedida uma coisa que eu não gosto, porque, sendo enfermeira, então gosto de estar com as pessoas, e não foi isso que me foi pedido. E portanto acabei depois por mais tarde por fazer 2 missões em 2 lados diferentes, mas a maior parte do tempo, apesar dos telefonemas, acho que o encontro real que tive foi com o Senhor, e acho que não há nenhum encontro mais bonito que esse. E portanto diria que foi o encontro neste quarto onde estou, nesta cadeira, à frente deste computador, que tive vários meses, parecendo que estou sozinha, mas que estive muito, muito acompanhada. E, portanto, diria que esse foi assim o encontro mais bonito e melhor. Eu pergunto-te, como lápis, o que desejo que Deus desenhe, no Convidas e em mim. Aqui junta-se um bocadinho acima este, no Convidas, porque é o desejo grande que o Senhor faça o que quiser, e que use quem quiser para que o seu amor chegue a tantas pessoas que não sabem que o podem ter, não é? E portanto este desejo para a minha vida, desejo amar a Deus, desejo que ser um lápis de facto alegre e pequenino e humilde e dispor-me, não é? Acho que muitas vezes tento pegar eu no lápis e nunca dava um resultado, sai sempre o risco lá em vez de seguir a linha, e portanto este desejo de deixar que na minha vida seja, me disponha na minha liberdade, é que seja quanto mais Deus a pegar e menos eu, melhor. De facto, sinto-me uma sortuda pelo curso que tirei e por esta vocação da enfermagem que me foi dada. Muitos enfermeiros refilam, eu digo o contrário, sinto-me mesmo uma sortuda por poder ter este encontro real com os doentes, com as pessoas frágeis. Portanto, que de facto este desejo de que este lápis, que sou miserável, que chega a tantos doentes e tantas pessoas que precisam que o Senhor, através de mim, chegue a elas. Aqui de como é que o convidas a tocar a comunhão da igreja na igreja. De facto, o projeto Convidas não é dito como um projeto católico, e a beleza disto é que nós tivemos 1500 e tal inscrições de voluntários para irem para o terreno, sendo que foram 600 e tal voluntários. E esta comunhão não era uma coisa escrita, que era de Deus, sabendo eu que era Deus que os enviava a todos, mesmo aqueles que não sabiam, estavam a ser enviados por Deus. E de facto é muito bonito saber que houve uma grande comunhão, tanto com aqueles que sabiam, que comungavam com a igreja, comungavam com o sofrimento, se uniam a Cristo, tanto esses também de uma forma visível, mas acho que uma coisa muito bonita e muito comovente é que muitos foram sem saber que tanto deste encontro que tiveram, e que o Senhor lhes mostrou o amor, eles também se dispuseram a isso, de facto se converteram a este amor de Cristo. E portanto, sem ser uma coisa falada, mas uma coisa rezada e não estar escrito, foi uma coisa que aconteceu e que houve esta comunhão de uma forma mesmo bonita, até porque houve as missões iam voluntários,
sítios completamente diferentes, seja de norte a sul do país, voluntários de norte a sul, de católicos, não católicos, e portanto esta comunhão foi feita e feita de uma forma extraordinária. E muitos dos voluntários que viveram estes sofrimentos, não é? Que de facto comungaram neste sofrimento de muita gente, não conseguiram ficar indiferentes. Houve várias pessoas que de facto fizeram várias missões seguidas porque confrontaram-se com ele, comungaram deste sofrimento dos irmãos e perceberam que eram chamados a mais. E portanto esta comunhão existiu assim de uma forma bonita, discreta, mas que muito presente. Muito agradecido, muito de coração cheio como nós estamos. Realmente foram duas reflexões lindas e provocatórias, e por isso as vossas palavras foram audazes, foram desafiadoras, e por isso a vós muito obrigado, muito agradecidos, amiga Cátia, amiga Rita, e por isso de todo o coração. Com a vossa licença agora, nós teríamos um momento aqui pequenino com o nosso Padre Claudino. O nosso Padre Claudino encontra-se no Congo. Ele está num sítio que se chama Butembo. E aqui tem uma situação em Butembo, ali está-se a passar um mau bocado devido aos conflitos, às guerras, manifestações, e está a haver uma situação que é mesmo difícil, porque há incêndios, há mortes, está complicado. O Padre Claudino, muitos de nós já conhecemos, aqui está, e ele é missionário comboniano, encontra-se lá na missão. Ele trabalhou connosco, Animag, aqui em Portugal, nos últimos anos, foi sempre ativo e dinâmico. Olá, boa noite, Padre Simão Pedro e todos vós que participais nesta conferência. Agradeço muito o convite que me foi feito para participar também, a pena não poder participar em direto. Bem, hoje nós estivemos, dois padres aqui, eu e outro, estivemos com o Bispo da Diocese a fazer um bocado também uma visão sobre o quadro que apresenta atualmente a situação aqui na Diocese, relativamente à segurança, aos massacres, e também um bocado ouvindo o relatório que ele nos fez sobre como ele tem intervindo a nível dos representantes das Nações Unidas, a nível também de ministros e parlamentares, portanto deputados, quer aqui desta província do norte do Kivu, quer a nível nacional. Estamos a pedir que cada vez mais, seja as Nações Unidas, seja o Exército Nacional, seja o Governo, intervenham para pôr cobro a esta matança que desde há vários anos já tem produzido milhares e milhares de pessoas degoladas, decapitadas, esquartejadas, e que tudo isso faz sofrer a gente e faz que as pessoas fiquem furiosas, realmente furiosas contra o que está a acontecer. Foi nesse contexto de fúria das populações por pelo estado dos massacres que estão a acontecer e por também as Nações Unidas serem ineficazes na defesa das populações, que aqui houve há 15 dias uma manifestação durante a qual foi morto também um jovem pela polícia, e na fúria por esse assassinato do jovem também nós apanhámos por tabela, pois vieram queimar aqui uns escritórios do Estado e que estão colados praticamente à parede aqui atrás da nossa casa, e é claro, isso mobilizou muito o terror, como é que se diz, uma raiva grande que se comunicou depois também contra nós. Dizem, vocês são brancos, vocês são coniventes com as Nações Unidas. Graças a Deus não é verdade que sejamos coniventes, nós estamos sempre com as populações, mas é isto. Atualmente, portanto, o Bispo e nós estamos com ele, apoia sim o direito à manifestação, pede que não haja violências, mas que não haja violência também da parte da polícia nem do Exército. Nós continuamos aqui. Estamos na formação de seminaristas, estamos na animação missionária, trabalhamos muito, sobretudo para com os refugiados e as pessoas mais desfavorecidas, e é isso que queremos continuar a fazer. Bwana tupe amani,
Supera